Olá, tudo bem? Hoje é. Que dia que é hoje? Terça-feira? Terça-feira, 12 de maio de 2026, às 22 horas e 14 minutos. Eu, eu tinha gravado até a lição 8, né? Aí, entre ontem e hoje, eu pedi para o Claude gerar as lições 9 a 21. Aqui ele não pôs a 21, que é a extra, mas até a 20. Depois eu ponho a 21. E agora vamos começar a nona lição, então. CRUD de sessões e segmentos. Como Recoda persiste sessões e segmentos de áudio usando FilesDir, Java Util Properties e o sistema de arquivos, sem banco de dados, sem dependências externas. Então, lembrando que antes de começar a fazer um aplicativo simples, você não precisa ter um back-end RESTful e tudo mais. Você começa com um arquivo de texto, JSON, né? Então, vamos ver aqui como está a aula. Nas lições anteriores, o Recoda aprendeu a capturar áudio, detectar voz e transcrever. Mas onde ficam esses dados entre uma gravação e outra? Como o app sabe quais sessões existem ao ser reaberto? Essa lição cobre o Session Repository, a camada de persistência do Recoda, sem banco de dados, sem biblioteca externa, usando apenas a stdlib do Java e o sistema de arquivos do Android. Lembrando que nessa parte eu não interferi muito, eu deixei a IA escolher as opções, né? Só falei que não queria um back-end, né? Tudo começa com context.filesdir. Esse é o diretório privado do app no Android, algo como /data/data/ com .chocobanana, .recoda /files. Ele tem três propriedades fundamentais. Privado. Outros apps não conseguem ler esse diretório. Nenhuma permissão de storage é necessária, o sistema garante o isolamento. Persistente. O conteúdo sobrevive a reinicializações do dispositivo e atualizações do app. Só é apagado quando o usuário desinstala o app ou limpa os dados manualmente. Acessível via file. É um caminho de arquivo comum do sistema operacional. Você lê e escreve com as classes padrão do Java File, Input Stream, Output Stream sem APIs especiais do Android. No Recoda, o repositório declara uma única val sessionsdir, que aponta para a pasta Sessions dentro do FilesDir. É sempre bom lembrar que o Android é Linux, né? Então você pode tomar vantagem disso. Um sistema de arquivos, processos e tudo mais. Dentro do FilesDir, o Recoda cria a seguinte estrutura de diretórios. A pasta Sessions contém subdiretórios nomeados pelo UID de cada sessão. Dentro de cada UID, há o session.properties com os metadados da sessão, e pares de arquivos .wave e .properties para cada segmento gravado. Por exemplo, o segmento 1 é representado por Recoda _reunio _00 1.wave e Recoda _reunio _00 1.properties. Quando não há projeto definido, o nome começa direto com Recoda _001. Esse design tem uma consequência importante. Deletar uma seção é um único ponto delete recursively, o sistema operacional apaga o diretório e tudo dentro dele. Não há linhas órfãs, não há arquivos esquecidos. Então é que está dizendo aqui que todas as sessões têm um UUID, né? E esse arquivo properties são arquivos de texto, né? Chave e valor. E quando está dizendo que quando você deleta uma sessão, deleta essa pasta, aí não vai sobrar nenhum arquivo órfão. Tá tudo bem organizado numa hierarquia. Por que não usar RUM? Por que não JSON? Vamos comparar as três opções honestamente. RUM é a solução oficial do Android para persistência relacional. Ele brilha quando há dados com relacionamentos complexos, carries com filtros e joins, e grandes volumes onde índices importam. O custo. Definir entity, DAO e database. Escrever migrations para cada mudança de esquema e adicionar dependência ao Gradle. Para o Recoda, com dois modelos simples, sem relacionamentos complexos, RUM seria engenharia demais para o problema. JSON, com Kotlinks. Serialization é legível e universal, mas exige dependência extra, configuração de serializers e lidar com versionamento do esquema quando campos novos são adicionados. Java, util. Properties é uma classe da stdlib do Java Zero dependência.
O formato é um arquivo de texto com pares-chave igual a valor. Ler e escrever são 3 linhas cada. O trade-off. Properties não suporta arrays nativamente, o Recoda resolve com join to string e split. A regra prática. Room para dados relacionais complexos. JSON para estruturas aninhadas ou esquema variável. Properties para configurações e modelos simples e planos. Eu ainda não decidi como vou evoluir a aplicação. Talvez eu crie um back-end e use com Pocket Base, que é um framework Go. Dá para usar o Firebase também, mas não quero, eu quero fazer uma coisa mais pessoal e nível de privacidade, não que os dados fiquem tanto na nuvem, né? Mas conforme for evoluindo, a gente vai revisitar essas decisões, né? Veja como é um arquivo session.properties real do Recoda. É um arquivo de texto simples com pares-chave igual a valor, e.g., name, started at, ended at, segment count, next segment index, project e tags. Cada campo é uma linha. Escrever é simples. Crie um properties, chame setProperty para cada campo. Depois store, passando o output stream. Ler é igualmente direto. Crie um properties. Chame load passando o input stream. Depois getProperty para cada campo. O trade-off de arrays. Properties não suporta arrays nativamente. O Recoda resolve com ponto join to string, com vírgula, para escrever a lista de tags, como uma string separada por vírgulas, e ponto split com vírgula para ler de volta. Se uma tag contiver vírgula, o resultado seria incorreto, mas para o caso de uso do Recoda, nomes de tags simples, essa convenção funciona perfeitamente. Por enquanto, eu pensei no app como sessões isoladas, mas se você trabalha em algum segmento diferente, que você tem que ter várias gravações durante vários dias e uma tem que referenciar a outra, aí seria interessante construir uma estrutura, né? Porque você tem um banco, aí você pode pedir para a IA consultar aquele banco e achar as referências, então você teria uma base de conhecimento. Por isso que uma das coisas que me incomoda é o fato das tags serem apenas num arquivo, que aí pode estar repetida e ter redundância, né? Mas como eu falei, foi um protótipo que a gente fez em 3, 4 dias, né? A função create do Session Repository recebe o nome da seção e campos opcionais como project, notes e tags. Ela tem 3 responsabilidades. Primeiro, wide. Random-wide.toString gera um identificador único universal 128 bits de aleatoriedade na forma de letras e números com hífens. A probabilidade de colisão é astronomicamente baixa. Sem banco de dados não há auto-increment. O UID é a alternativa. Funciona offline, sem coordenação, sem servidor. Segundo, giroftosession.ig.mkdirs cria o diretório sessions para UID, incluindo todos os diretórios intermediários que não existirem. mkdirs no plural difere de mkdir no singular. O singular falha se o diretório pai não existir. O plural cria toda a cadeia de uma vez. Terceiro, persist de session serializa a session num session.properties dentro do diretório recém-criado. O que eu estou gostando muito é a linguagem Kotlin é bem moderna, né? Então, você quer saber a hora? Instant.now. O nome, se o nome for em branco, pega um nome default. Essa propriedade de você encadeando, método de chaining, essas propriedades funcionais, de mutabilidade e tal, elas são muito boas. Tem aqui, ó, dir off, session ID, mkdirs. É bem agradável de ler esse tipo de código. Session é uma data class imutável por convenção. Para modificar uma seção, você cria uma cópia com copy, passando apenas os campos que mudam. O restante permanece igual. A função close cria uma nova session com ended@, igual a instant.now, e o ponto also com persist_it, persiste no disco, e retorna o objeto. A seção original não é modificada, quem chamou close recebe a nova versão. A função update recebe uma seção já modificada externamente, e só precisa persistir, por isso, é apenas session.also com persist_it. O ponto also com persist_it é um padrão que aparece várias vezes no Recoda. Executa um efeito colateral gravar no disco e retorna o objeto receptor.
sem variável temporária, sem dois return. É a imutabilidade na prática. Você nunca muta o estado. Cria um novo estado e o persiste. São práticas que a indústria tem adotado muito nos últimos 15 anos de imutabilidade, né? A função delete é uma linha só. Geoff de session.ig.delete recursively. Esse único método apaga o diretório da sessão e todo o seu conteúdo session.properties, todos os .wave, todos os .properties de segmento, nenhuma lógica extra. Esse é o benefício de organizar por diretório. A deleção é simples do ponto de vista do código. Já Listall implementa um select asterisco order by sem SQL. Primeiro, list files, filtrando apenas diretórios lista, apenas os subdiretórios de sessions, ignorando qualquer arquivo solto. Se o diretório não existir, retorna a lista vazia. Depois, map.no itera sobre os diretórios. Para cada um, runcatching.getOrNo tenta deserializar o session.properties se o arquivo estiver corrompido. Retorna no em vez de crashar. O map.no filtra os nulos automaticamente, incluindo apenas as sessões que carregaram com sucesso. Por fim, sorted by descending por started at ordena por data de criação. Mais recente primeiro o equivalente de order by started at desk. Como os diretórios são salvos com UID e a gente não tem banco de dados, né? Ele tem que entrar em cada diretório, carregar o arquivo session dele e ver se tem o started at. Isso daqui não é muito eficiente, mas também não é muito problemático, tá? Isso daqui, se você não tiver lá 5, 6 mil sessões, 10 mil sessões, vai funcionar muito bem. Tá bom o suficiente, né? Que programação você não dá para querer ficar alcançando a perfeição. Você trabalha num contexto, né? A função saveSegment tem 5 responsabilidades em sequência. Passo 1, índice. Session.nextSegmentIndex é o contador mantido no Session.properties. Começa em 1 e incrementa a cada segmento salvo. Garante nomes de arquivos sem colisão, mesmo se segmentos forem deletados diferente de contar os arquivos existentes, que quebraria após uma deleção. Passo 2, nome do arquivo. BuildFileName sanitiza o nome do projeto com regex, removendo caracteres especiais. Remove qualquer caractere que não seja letra, número, underscore ou hífen. Reunião de produto vira reunião de produto. O índice é zero padded com 3 dígitos, 001, 002. Resultado. Recoda underline reunião underline de underline produto underline 001.wave. Passo 3. Áudio. WaveWriter, .write com file e segment. Grava o header WAV de 44 bytes seguido das amostras PCM int16. O arquivo resultante é um WAV padrão, abrível em qualquer player de áudio. Os dois últimos passos do SaveSegment. Passo 4. SaveSegment Meta cria o .properties irmão do .wave com os campos index, name, started at e ended at em formato ISO. 8601. O name usa build segment name que formata os timestamps humanos, por exemplo. Número 1-11/0, 5/2026, 14 horas 30 minutos, traço 14 horas 30 minutos 45 segundos. O arquivo session.properties e o arquivo de segmento.properties vivem lado a lado no mesmo diretório UUID. Passo 5. Session.copy com segment count mais 1 e next segment index mais 1 cria a seção atualizada. O persist grava no disco. E o retorno é paired updated e file tanto a seção atualizada quanto o arquivo WAV criado. O chamador recebe os dois. Pode atualizar o viewModel com a nova session e já tem o file para mostrar na UI ou enfileirar para transcrição. É que o padrão ISO 8601 é um padrão para data, né? E é interessante que ele está retornando um par de valores, né? Ele retorna dois valores. Às vezes retornar um valor só, que aqui no caso um é a seção e o outro é o arquivo, então não daria para ficar tudo junto, né? Então é binário.
A função getSegments reconstrói a lista de segmentos a partir do disco. Filtro de arquivos. Lista apenas .wave com os prefixos esperados, ignorando o session.properties e quaisquer arquivos temporários. Ordena por nome como os nomes incluem o índice zero-padded. A ordem alfabética é igual à ordem de criação. Cálculo de duração sem metadados. A duração é calculada diretamente do tamanho do arquivo WAV. File.length -44 retira o header WAV padrão de 44 bytes, restando apenas os dados de áudio. Dividindo por 2, obtemos o número de amostras, já que cada sample int desasseis ocupa 2 bytes. Multiplicando por 1000 e dividindo por 16000, que é a taxa de amostragem, obtemos a duração em milissegundos. Se o arquivo .properties não existir, a duração ainda pode ser calculada. O WAV carrega essa informação implicitamente no seu tamanho. O .coerce_at_least, de 0, garante que um WAV corrompido ou menor que 44 bytes não produz a duração negativa. Fallback. Gracioso. GetPropertyTheName com .takeif com isNotBlank retorna null se ausente ou vazio, evita strings vazias na UI. O índice posicional é usado quando o campo index não existe no properties. Aí uma coisa que eu estava querendo melhorar no aplicativo é que depois que ele fazer a transcrição, né, e acabar aquela sessão, ele juntar tudo num MP3 ou um OGG, porque o AVI ele é necessário para o celeiro VAD e para o Whisper, mas ele ocupa mais espaço, né? Se for gravar 1 hora ali, vai ficar grande demais. É uma das melhorias que eu quero fazer. As funções updateSegmentName e updateTranscription implementam um patch de campo único. O padrão é consistente nos dois métodos. MetaFileFor de WAVFile constrói o caminho do .properties a partir do .wav recoda _00, um .wav vira recoda _00, um .properties. Depois, load or empty props de MetaFile carrega o properties existente, ou cria um vazio se o arquivo não existir. Depois, set property com o campo a ser atualizado. Depois, store para regravar o arquivo inteiro no disco. É um patch manual sem diff, sem merge, mas funciona porque o arquivo é pequeno e a operação é rara. A função updateTranscription segue exatamente o mesmo padrão, apenas mudando o nome do campo para transcription. Isso ilustra a virtude do properties para esse caso. A API é simples o suficiente para que os dois métodos possam ser escritos em 4 linhas cada, sem abstração extra. Isso daqui dá para melhorar, né? Porque esses métodos são iguais, isso daqui poderia ser um parâmetro, né, a mais. Mas, como eu falei, foi feito por IA, né? Então a IA ela tem o jeito dela de fazer, ela prefere copiar do que tentar arrumar aqui e causar um possível problema, né? Aí fica o nosso cargo olhar e falar assim, não gostei, tá igual, repetido, vou tirar. Mas hoje em dia isso é meio irrelevante, né? Tipo, que nem só 4 linhas, mas é questão de critério pessoal. A função deleteSegment deleta os dois arquivos do segmento .wave e o .properties, e reconta os segmentos restantes. Passo 1. File.delete remove o arquivo wave. Passo 2. MetaFileFor de file.delete remove o .properties irmão. Passo 3. GetSegments de session.id relê os segmentos restantes do disco e obtém o count real em vez de decrementar cegamente. Conta o que sobrou. Esse é um ponto importante. Decrementar seria mais rápido, mais frágil. Se algum arquivo tiver sido apagado externamente, ou se uma gravação anterior tiver falhado silenciosamente, o contador estaria errado. Reler do disco garante consistência. Passo 4. Session.copy com segment count igual a remaining cria a seção atualizada. Passo 5. Persist e retorno. O chamador recebe a session com o segment count real. Só lembrando para vocês que o objetivo dessa série de vídeos, né, é destilar conhecimento da LLM. Então, algumas coisas nós vamos concordar ou não, mas uma coisa é fato, a gente está só de ouvir a voz da IA ali e ver o código, nós estamos entendendo o porquê que ela tomou essas decisões, né? Então, você pode concordar ou não, mas pelo menos você consegue entender a doutrina, a filosofia que a IA
fez ao escrever código. Você vê que não é uma coisa aleatória, né? Tem gente que fala assim, ah, IA é aleatório. Não, ela tem uma política, uma filosofia. Ela tem valores, né? Que ela fala assim, não, eu prefiro fazer desse jeito, prefiro fazer de outro jeito. E isso é interessante, que você está fazendo uma análise, é como se estivesse corrigindo uma redação de um ser humano. Alguém escreve um texto, você vai, você vai ver várias coisas. Você vai ver a sintaxe, a semântica, o estilo, se é conciso, se é verboso. Aí também você vai analisar a qualidade do conteúdo, né? E a gente pode fazer isso com os IAs também, né? Dois padrões Kotlin desta lição merecem destaque. Primeiro, runCatching.getOrNull. Encapsula um bloco que pode lançar exceção e retorna result de t. O ponto getOrNull extrai o valor em caso de sucesso, ou no em caso de falha sem try, catch explícito. É o padrão preferido quando a falha é esperada e tratável, como arquivo corrompido ou campo ausente, e você quer continuar sem crashar. Veja a comparação. Com try, catch, você precisa de 4 linhas. Declarar a variável antes do bloco, e um catch explícito. Com runCatching, são 2 linhas. E o resultado é uma expressão que pode ser usado diretamente em map_not_null. Segundo, ponto coerceAtLeast de 0. Garante que um valor não fique abaixo de um mínimo. Se o arquivo WAV tiver menos de 44 bytes corrompido ou vazio, file.length menos 44 seria negativo. O ponto coerceAtLeast de 0 retorna 0 nesse caso. É mais expressivo que um if com 0 else value, e mais seguro que deixar passar um valor negativo para o cálculo de duração em milissegundos. Mais 2 padrões Kotlin desta lição. Terceiro, ponto alço com persistDit para efeitos colaterais encadeados. Executa um bloco de efeito colateral e retorna o objeto receptor. Session.copyEndedAt igual a instant.now. Ponto alço com persistDit cria a cópia, persiste no disco, e retorna a cópia tudo em uma expressão. O it dentro do ponto alço é a cópia do copy, não o original. Útil quando você quer manter o encadeamento sem quebrar em variável temporária. Quarto, ponto takeIf. Isso aqui para quem programa em Ruby ou JavaScript, né? No Ruby você tem as variáveis de bloco. O it é como se fosse a variável de bloco, mas é um nome padrão. Pra você não ter que dar um nome, que nem no Ruby você coloca entre barras verticais o nome da variável, ou coloca underline 1, underline 2, ele tem a palavra-chave it aqui, né? E se isso daqui fosse uma callback, se isso daqui fosse JavaScript, essa função receberia uma callback, que aí seria um function, e teria uma variável, que seria essa variável it aqui, tá? Com isNotBlank para filtragem inline. Retorna o objeto se a condição for verdadeira, null caso contrário. Props.getProperty de transcription, com interrogação.takeIf com isNotBlank. Se a propriedade transcription existir, mas for uma string vazia, retorna null. Evita que o audio segment carregue uma transcription de string vazia, que a UI teria que tratar separadamente de null. A regra. String vazia e ausência de valor são tratadas como a mesma coisa. Aqui eu me distraí um pouco, deixa eu ver o que eu ia falar assim. Aqui a gente vê que ele usa muito encadeamento, e isso vem da imutabilidade. Por que o pessoal costuma usar essas linguagens que têm mutabilidade? Quando você tem um garbage collector bom, tá? Que não vai ter vazamento de memória, variáveis que vão ficar lá sem ser coletadas. Então são coisas que vão surgindo logicamente, sabe? Por isso que eles criam muitas linguagens em cima da JVM, né? Resumindo os conceitos principais desta lição. Context.files. Dir é o armazenamento privado do app sem permissão, persistente, acessível via file. A estrutura de diretórios segue o UID por seção. Cada seção é um diretório, cada segmento é um par.wav mais .properties. Java. Útil. Properties resolve a persistência sem dependências externas adequado para modelos planos, com .join_toString e .split para arrays simples. Room para dados relacionais complexos, JSON para estruturas aninhadas,
Properties para o caso simples. CRUD de sessões. Create com uid.randomuid, mkgears e persist. Close e update com data class copy mais ponto also. Delete com ponto delete recursively. List all com scan de diretório mais sorted by descending por started at. CRUD de segmentos. Save segment em 5 passos índice. Nome sanitizado. Wave whiter. Save segment meta e pair de retorno. Get segments com cálculo de duração a partir do tamanho do wave. Update segment name e update transcription com patch de campo único. Delete segment com recontagem real. Padrões Kotlin. Run catching para falhas esperadas. Ponto coerce at least de 0 para limites. Ponto also para efeitos colaterais encadeados. Ponto take if para filtragem inline. Na próxima lição, entramos na UI de configurações Outlined Text Field, Drop-Down Menu, Switch e os ícones do material 3. Vejo que a gente falou mais sobre parte de back-end do View Model. Agora vamos ver um pouco de interface, né? Que faz falta, né? Numa lição de um aplicativo mobile. Mas estou gostando bastante, tenho aprendido bastante com o Cloud, né? Espero que estejam gostando também. Essa foi a 9ª lição. Já vou gravar a 10ª. Curta, compartilhe se gostou dos vídeos, né? Para ajudar a engajar. Muito obrigado.